Conseguem perceber que o storytelling, ele tá na vida da gente? A gente não tá falando de uma técnica de comunicação mirabolante, a gente está falando muito mais sobre sensibilidade e criatividade. Como que eu consigo, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, como que eu consigo olhar para aquilo que está à minha volta e me tornar mais sensível a essas coisas? Porque eu não consigo mudar a criatividade, eu não consigo mudar a maneira de falar se eu não começar a ficar atento com aquilo que está em volta. Ontem nós falamos sobre empatia, nós falamos sobre as emoções universais. Tem um monte de coisa que nos une. Se eu começo a me tornar mais atento para aquilo que está acontecendo ao meu redor, dentro do meu negócio, dentro da minha casa, dentro da minha vida, eu consigo linkar essas coisas. Não é uma tarefa difícil. Ok? Não é para fazer um diário pessoal, não é para você, eu agora tenho que abrir a minha vida e contar para todo mundo. Não, não é isso. Tanto que a gente ontem escolheu três histórias de músicas, três histórias baseadas em filmes. É possível que a gente selecione o que a gente quer abrir e o que a gente não quer de jeito nenhum. E deixa eu contar um segredo. A história que a gente não conta costuma ser a mais importante, costuma ser a que vai mais nos juntar, nos fazer conectar com as pessoas, tá? Fica essa dica. Pense sobre isso, aquilo que você não conta. E isso não é meu. Você está inventando isso? Parece até interessante. Não, Ariano Suassuna. Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Não tem como. Aquilo que você viveu e que foi doído, provavelmente é isso aí que vai te unir às pessoas com quem você precisa de se conectar. Então, o seu cotidiano é uma base muito forte. Existem técnicas, existem maneiras de você aprimorar esse olhar para o cotidiano, que é muito do que a gente está fazendo aqui, mas amanhã, a atividade de amanhã é muito legal, muito diferente. Não percam, participem que vai ser bem, bem bacana. Eu conto qual que vai ser o material de amanhã, daqui a pouco lá no nosso grupo. O contexto, ele é muito importante. Amanhã a gente vai falar muito de contexto também. O contexto social, o contexto emocional, o que você vive. As questões familiares, as questões dentro do seu próprio trabalho, as questões com os seus amigos. O storytelling, ele é uma espécie de conversa de bar, de domingo de família. Quando todo mundo junta para contar umas coisas que aconteceu ou que vai acontecer, ele precisa de ter essa liberdade, essa ideia do compartilhar. E a gente compartilha daquilo que é íntimo, daquilo que é próximo. Então a gente precisa ter esse olhar atento, não precisa fazer um diário da sua vida, não é sobre isso. Mas a gente acaba tendo que escolher alguns temas que a gente vai considerar relevante para abrir uma palestra, para começar uma aula, para fazer uma reunião com os funcionários, ou para conversar com o cliente sobre uma venda que está sendo muito difícil. A gente pode fazer escolhas para aquilo se tornar mais próximo, porque você quebra uma barreira imediatamente. Existe também a capacidade da sua história de inspirar pessoas, e o storytelling é muito isso. Como que a gente gosta? A gente gosta de gente. Eu escutei uma frase no início de 2023 que me impactou muito. Foi até uma psicóloga, a gente numa reunião, e ela disse o seguinte: todo ser humano de perto é lindo. Quando você conhece o ser humano que está ali, quando você consegue entrar na história daquela pessoa, você consegue aprender com ela e vice-versa. A gente julga muito quando a gente não conhece. No momento que a pessoa abre para você uma série de informações da vida, você repensa como que você estava observando aquela pessoa. Pode tudo mudar. E, inclusive, inspirar, motivar, mudar. A gente pode também trabalhar, isso aqui é um pouco mais complexo, eu só vou comentar, tá bom? Dentro das nossas histórias, a gente tem os ápices. Assim como um filme tem aquele momento em que o bicho tá pegando. Na música, a gente tem isso também, os dois terços ali mais importantes, que você chega no ápice. Ou você tem um refrão, uma coisa que repete, que acontece constantemente. Pode ser que você tenha histórias na sua vida que são importantes, que você consegue fazer uma conexão com o seu negócio. E pode ser que você faça adaptações dela para um post, para um vídeo. Pode ser que você faça ela um pouco maior para fazer uma palestra. Então, você consegue trabalhar a repetição de várias formas. Assim como você consegue encontrar nessa mesma história os momentos mais agudos, em que eles vão ser ali a grande chave, e mais. As histórias podem ser trabalhadas por pontos de vista das emoções diferentes. Uma mesma história você pode abordar pelo humor, você pode abordar pela dor, você pode abordar pela alegria. A gente consegue mexer nas nossas histórias e diferenciar as emoções. Fala que não é verdade. Principalmente quando a coisa aconteceu com você hoje. Pode ser, quer ver? Todo mundo vai se identificar com uma situação. Não é nem de hoje, não. Lembrei de uma melhor. Viagem que deu errado. Lá no meu Instagram,
de julho do ano passado, tem ali a minha sequência de coisas erradas que aconteceram na minha viagem com os meninos no ano passado. Ô, gente, foi muita coisa. Mas muita coisa mesmo que deu errado. Eu listei, se eu não me engano, na época, 19 coisas que deram errado. Inclusive, perdeu o voo. Muita coisa. E eu filmei, eu fiz um vídeo de tudo isso. Na hora que eu estava passando a raiva, as coisas acontecendo, é claro que eu não estava feliz. Nem um pouco alegre. Eu estava com raiva, eu estava triste, eu estava com medo. Depois, virou tudo história de humor. A mesma história vai ganhando dimensões diferentes. Quantas vezes a gente está num momento de estresse, de raiva, e depois a gente racha de rir daquela situação e conta para alguém, rindo até. Quem tem filho sabe muito bem como que é isso também. Você tá com raiva do menino, depois você conta isso, morrendo de rir. A gente passa por essas mudanças. As nossas histórias também podem ser mudadas de acordo com as emoções, ok? E aí a gente vai agora para outras informações e daqui a pouco a gente vai para os nossos exercícios. Uma coisa importante, eu deixei tudo bem pequenininho, que é para vocês não entrarem na atividade antes. Daqui a pouco eu vou explicar as imagens aqui, elas vão ficar grandes. Você precisa, é importante que você comece a identificar qual emoção você quer despertar nas pessoas com aquela história. Eu acabei de dizer que a gente consegue moldar a nossa história de acordo com uma emoção. Pode ser que para aquela palestra, para aquela venda, para aquela reunião, eu queira despertar na pessoa confiança. Eu queira despertar nela uma questão de segurança. Então, eu vou contar a história a partir de uma determinada emoção. Mas pode ser que eu queira fazer um ambiente de relaxamento. Eu vou mudar completamente o foco. Eu preciso entender a emoção que eu quero despertar, porque senão eu não sei como que o meu público, o meu cliente vai entender a história. É importante que eu saiba da emoção que eu quero despertar no outro, para que eu consiga organizar a minha própria emoção e criar conexão. Quantas vezes, quem já deu fora aqui de estar numa situação completamente triste e chegar fazendo uma piada, porque você não percebeu a emoção do momento? A gente faz umas gafes assim, né, não? Ó, crise de riso na hora que não pode. A gente já passou por uma série de situações assim, onde você não conseguiu captar a emoção que estava rolando ali, e aí você destoou. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos falando aqui, por mais que eu disse que é como se fosse uma conversa de boteco, mas é também trabalho. Então, cuidado para não despertar uma emoção que não é a que você queria. E quando a coisa é coerente, a arte não é à toa que ela é uma das principais essências ali na criatividade, porque a arte, quando ela é arte, ela consegue despertar a emoção que o artista quer e a gente se liga àquela obra pela emoção. Quer ver só? Essa aqui é uma fotografia do Sebastião Salgado. É um fotógrafo mineiro que trabalha muito com a questão mais humanizada. E essa é uma das minhas fotografias favoritas dele. Estão conseguindo ver aqui? Nossa, Júnia, mas você gosta dessa fotografia? Sim, eu acho essa fotografia belíssima. Ontem eu comentei com vocês que existe beleza na feiura, né? Essa, pra mim, é uma obra que me traz isso. Ela é horrorosa. Ô, gente, que pés horrorosos. Pelo amor de Deus, é feio. E, ao mesmo tempo, tem um negócio estranho que faz a gente ficar olhando pra isso. A gente percebe que tem uma brincadeira de pés. Ele pegou um momento ali de alguém tá com o pé cruzado, perceberam, né? E ficou essa coisa desencaixada. Lembra que eu falei ontem que o nosso cérebro adora uma coisa diferente? Lembra da lâmpada piscando? Lembra dessa ideia de quebrou um padrão? Saiu do padrão, aí o cérebro parou e ficou olhando. Olha, interessante, tá diferente isso aqui. Quando tá diferente, existe uma atração. Então é por isso que a gente fica nessa coisa assim, nessa incoerência. Isso tá bonito ou tá feio? Isso tá legal ou não? Isso é triste ou isso é feliz? Mas se a gente começa a olhar pro tema, aí a gente começa a observar pobreza, a gente começa a observar que os pés parecem ser de pessoas que vêm de um trabalho mais duro. E aí vai levando a gente para um lugar, para uma reflexão, que é um outro tipo de conexão. Não é só pela beleza no sentido padrão, capa de revista. Não, existe uma beleza curiosa nisso. Existe uma beleza na maneira como ele está lidando com um tema tão duro. Essa aqui faz parte, essa foto faz parte da coleção que ele fez dos trabalhadores lá da. Como é que chama, gente? Lá no norte, a Serra Pelada. Faz parte dessa coleção ali, desses mineradores. Aí a nossa cabeça vai fazendo de novo uma série de associações, igual a gente fez com a lâmpada. Conseguiram entender isso? Tá fácil de acompanhar até aí? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos ver outras coisas. Existe
Quando a gente começa a prestar atenção no nosso dia a dia, que é isso que o fotógrafo faz, né? Ele olha para aquilo que está perto dele, aquilo que ele consegue